Muito bom dia, este é o Condomínio Legal aqui na CBN Diário, na manhã deste sábado. Agora 25 minutos para as 11 horas, temperatura de 23 graus, vento sul, céu claro, tempo bom. Estamos dentro do Notícia na Manhã. Condomínio Legal, você sabe, fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Bom, nós realizamos um painel RBS em Santa Catarina para discutir as causas, que devem ser defendidas segundo a ótica do leitor do Diário Catarinense. E aí o leitor apresenta como segurança pública, apresenta estradas e a questão climática, como grandes desafios aqui do nosso estado. E eu queria discutir a questão de infraestrutura, porque participou do evento o executivo da Fiesc, e que estuda a questão de infraestrutura e sistema viário, Egídio Martorano, que é coordenador de competitividade industrial da Fiesc. Por que nós vamos conversar com ele? Porque ele aborda muito de perto, acompanha muito de perto, sistema viário da Grande Florianópolis, obras. E é disso que nós vamos tratar a partir de agora. Por quê? Porque nós temos um sistema viário que tem muitos desafios daqui para frente. Bom, o senhor acompanha muito de perto o sistema viário. Queria saber se a coisa vai mal, no seu entendimento. Bom dia. Bom dia, como vai? Em relação às obras rodoviárias que nós temos monitorado, é a questão do contorno, que já foi postergado de 2012 e nós não temos prazo hoje. E é uma obra que nos preocupa, até porque ela tem relação direta, não só com Florianópolis, mas com a eficiência do eixo litorâneo todo, que absorve grande parte do trânsito do turismo, que é bastante significativo, e também da movimentação de cargas e passagem, E nós não vemos, hoje o contorno está em andamento, a TERES está fazendo a obra, mas tem os problemas com a desapropriação que foram ajuizadas, É claro que uma situação dessa faz com que haja uma certa aumento dos preços e também o questionamento sobre os preços da desapropriação. Não é um aspecto fácil. Nós já pedimos junto ao Tribunal de Justiça que haja celeridade nos processos que estão sendo conduzidos pela Justiça Estadual. No âmbito da Justiça Federal estão bastante razoáveis, os processos estão indo com bastante celeridade. Outra questão é o próprio aeroporto, que é de interesse, não é o aeroporto de Florianópolis, também é o aeroporto do estado, Tem uma abrangência grande, e o aeroporto nós sabemos do histórico, que é uma obra prometida desde 2008, e que hoje nós não temos realmente perspectiva de quando essa obra vai ser entregue. Já foram gastos volumes razoáveis de dinheiro na infraestrutura, e o terminal, a estrutura do terminal não iniciou. Também acompanhamos o acesso, que agora parece que o acesso do novo aeroporto deu uma avançada, e nós vemos graves problemas de gestão, na questão do cronograma físico, na questão do cronograma financeiro, e no que diz respeito ao problema de Florianópolis também algum problema de gestão, que é o fato de em 2012 ter sido feito 2 licitações, uma para a construção do terminal, outra para os equipamentos, e foram adquiridos o elevador e a escada rolante antes do terminal pronto, É uma vergonha, a falta de planejamento. E hoje esse material está lá? Está lá, deteriorando provavelmente, e com o risco de quando chegar o novo aeroporto, Outra coisa que nós temos preocupação é que com esse tempo, essa postergação, nós temos um projeto de aeroporto para capacidade de 6,1 milhões de passageiros. O aeroporto hoje movimenta 3,6 milhões. O crescimento médio é desde 25 mil passageiros anos. Se você fazer uma projeção linear, que não é o caso, o crescimento não é linear, nós vamos ver que, a não ser que tenha um projeto novo, nós vamos ver que em 2025 nós já temos um aeroporto novo com a capacidade comprometida. Então tem que ver esses aspectos. Nós não temos ainda, temos a sinalização da concessão, parece que abriu a PMI, teve uma empresa interessada, mas também não temos notícias. Aliás, uma questão que nós podemos observar nessa situação é o funcionamento da Infraero, que não tem fornecido as informações que estão de domínio público, inclusive é previsto em Constituição isso, que tem a lei da transparência. Quer dizer, deixa eu entender melhor então. Quer dizer então que a Fiesc busca informações, como é que está aí o processo de construção do aeroporto, parceria com a iniciativa privada, enfim, andamento das obras, e a Infraero não fornece informações, quer dizer, peca no aspecto fundamental da nossa democracia, da nossa Constituição, que é dar publicidade aos seus atos, tornar públicos os atos de governo.
Geralmente a superintendência aqui diz que tem que ser pro Brasília. A gente faz a manifestação pro Brasília. Nós pedimos, assim, como uma solução de curto prazo, nós pedimos o FINGA provisório, como tem em Joinville. Não recebemos resposta até agora. E o que é mais importante nessa preocupação, nós pedimos para que apresentasse o plano diretor que a Infraero está fazendo, pelo menos diz que está fazendo. E o plano diretor é essencial para você ver o futuro do aeroporto, quais são os investimentos, qual é a sua capacidade, qual é as suas perspectivas. E também não recebemos nenhuma resposta informal que vem sendo repetida há 2 anos mais ou menos e que vai ser apresentada esse plano diretor no âmbito da nossa Câmara de Logística, e até agora não houve nenhuma manifestação a esse respeito. A gente reitera e não tem. E o que me chama muita atenção, né, é nós estarmos pensando, projetando um aeroporto que, quando ficará pronto, já vai estar quase no seu limite de sua capacidade. Em 2025, se for um aeroporto de 6,1 milhões de passageiros, como é o projeto, ele já está a capacidade convencida. Em termos de obra de infraestrutura, 2025 não é nada. 2025 é amanhã. Então, também a gente não pode afirmar isso, porque eu também não sei qual é o projeto que está. Nós não temos, aliás, todo o PIO, na sua concepção, ele foi um pouco difuso. Tem informações, como eu coloquei hoje, da 470, tem informações ainda que não estão bem claras. Como é que vão ser tratados os contratos realizados, porque tem a obra em andamento, o próprio aeroporto, não sei como é que está o ajuizamento das 2 consórcios que estavam fazendo a obra. Então é complicado. Bom, nós estamos conversando com Egídio Martorano, que é coordenador de competitividade industrial na Fiesc, e para daqui a pouco, depois do intervalo aqui no Condomínio Legal, eu quero retomar a questão do contorno viário, porque no painel RBS, do qual o senhor Egídio participou, ele trouxe uma informação importante na última quarta-feira, de que há uma ideia, né, até liderada pela Fiesc, de buscar uma convergência, né, um estudo técnico para a definição do traçado na saída sul aqui em Palhoça. É um negócio inacreditável, né? A obra que já era para ter sido entregue em 2012 e nós estamos discutindo o traçado dela ainda hoje. Vamos para o intervalo e até já. De volta aqui na CBN Diário e o Condomínio Legal, que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Hoje, falando das obras de infraestrutura aqui na nossa região, falando de cidade, de planejamento urbano. E eu estou conversando com o Egídio Martorano, que é coordenador de competitividade industrial na Fiesc, a Federação das Indústrias no estado de Santa Catarina. Aliás, a Fiesc faz um estudo muito aprofundado, né, de todas as obras de infraestrutura aqui no nosso estado. O cidadão comum, qualquer um de nós podemos acompanhar na internet com detalhes como é que está cada obra. Inclusive, Egídio, como é que isso funciona? Qual é o endereço desse portal e de que forma o cidadão pode ter acesso a essas informações? Via Google você pode clicar, o mais fácil, está no ambiente virtual da Fiesc, mas via Google você põe Monitora Fiesc. Monitora Fiesc. Exatamente. E o Monitora tem ali as várias opções. Nós começamos, na verdade, a concepção do Monitora foi para monitorar as obras de contenção e mitigação dos efeitos das enchentes, que é uma grande preocupação. E nós hoje estamos já monitorando obras rodoviárias, federais, obras ferroviárias, aeroviárias e portuárias. Então nós temos ali a intenção da ferramenta é mostrar qual é a situação atual da obra, qual é o principal óbice, o impedimento e quais são as entidades vinculadas às obras. E ela permite também uma visão integrada dos principais óbices. Você pode fazer uma análise tanto por modal ou por tema, como também você tem um campo que você pode escolher o tipo de óbice, que é uma barragem, que é uma rodovia, que é a 470. Mostra o histórico da obra, a situação atual e qual é o problema que está acontecendo, qual é o impedimento, qual é o entrave. E isso dá subsídios para que a Fiesc se posicione institucionalmente no pedido para resolver os potenciais problemas. Tá. E na média, as obras não andam por qual motivo? É problema de dinheiro, é problema de gestão, é problema ambiental? Qual é o motivo? Assim, nós percebemos que o dinheiro é um problema, sempre é um problema, mas que a grande parte, inclusive a parte do financeiro, está vinculada à gestão. Essa é a grande problema que a questão da gestão.
porque nós vemos que questões como problemas de aditivos de contrato, problemas na área ambiental, problemas do cronograma físico, atrasos, recontratação, então são problemas que estão vinculados à questão de gestão, que poderiam ser evitados se fosse feito um bom cronograma físico e financeiro, se fosse feito um bom projeto é a garantia que você vai fazer uma boa obra. Portanto, a questão da gestão, a nossa interpretação hoje, nós vamos ainda fazer um estudo, interpretar, vamos dar mais um período de tempo, mas o grande problema que nós vemos é a questão da gestão. Claro que o financeiro é importante também, sim. Mas muitas vezes a gestão, a maioria das vezes a gestão. Tá. Contorno viário. Qual é a proposta da Fiesc? Porque nós temos entidades que defendem a saída sul via duplicação da 282, ligando até a BR, saindo do contorno e pegando a BR 282 até chegar a 101. E tem outras entidades que defendem o projeto original, que seria saindo do contorno e indo direto pela BR 101, não vindo pela 282. A Fiesc defende qual modelo, né, qual traçado e de que forma ela pode liderar o movimento em busca de uma convergência? Assim, nós participamos do grupo paritário de trabalho, que é conduzido pela ANPT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e mesmo após o traçado já foi definido, né, pela ANPT. E agora é uma contestação, traçado definido é pela saída sul direto pela BR-101. Então, como surgiu muita polêmica, nós temos nesse grupo representantes das comunidades de entorno de Palhoça, nós estamos representando várias entidades na área de engenharia que entraram com uma ação judicial, e o posicionamento da Fiesc, assim, nós não podemos ter mais problemas, nós já temos problemas bastante. Um problema já é a postergação, que era para nós termos essa obra em 12. A BR-101 já está numa situação aqui em Florianópolis, que numa Highway Technology Capacity, que é uma metodologia, ela já se encontra no piores das situações em termos de mobilidade. Nós não precisamos mais problema. Então o que a Fiesc colocou e sugeriu é que se fizesse um estudo expedito, que levasse em consideração as questões socioeconômicas, financeiras, técnicas e ambientais das duas alternativas, se fizesse um comparativo técnico. Então nós podemos, inclusive o grupo, que incorpora várias entidades, pudesse ter um posicionamento formal e se escolhesse a melhor opção, porque não se pode ignorar, apesar de nós entendermos, a princípio, nós entendemos que isso já tinha sido discutido, teve audiência pública, teve tempo bastante para todo mundo se manifestar. Foi definido o traçado, mas nós não podemos ignorar também as manifestações dessas comunidades, que têm seus argumentos, das próprias entidades que participam. Nós temos que, não podemos ignorar isso. A proposta Fiesc é vamos resolver tecnicamente. Tá, ok. E as entidades aceitaram a realização desse estudo e, dependendo daquilo que apontar como melhor solução, esse estudo técnico, as entidades aceitam levar em consideração o estudo? A ideia, é claro que isso você não pode ter um comprometimento, né, 100%, mas a ideia, o que foi proposto no grupo, foi inclusive uma manifestação da Fiesc, é que fosse esse estudo que desse o direcionamento na questão da decisão e do posicionamento do grupo em si, que incorpora várias entidades, inclusive a comunidade do entorno. Então, a nossa expectativa é que realmente esse estudo posicione o grupo. E se posicionando o grupo, nesse grupo, nós estamos bastante representativos, inclusive de entidades que estão tomando providências e entrando com ações judiciais. Então, é uma forma que nós pensamos mais racional de se definir. Agora, para ter uma bola de cristal pode acontecer, mas a ideia e na conversa, essa reunião tem ata, tudo, nós fizemos questão que tivesse uma ata, é que inclusive nós colocamos esse ponto, não adianta nós fazemos esse esforço, fazemos o estudo, o que nós temos que ter um certo compromisso de que essas entidades que têm a opinião contrária, que se forem convencidas pelo estudo, elas modifiquem, elas têm uma outra visão, porque o critério vai ser cuidadoso e técnico. Não tem outra abordagem. Este Egídio Martorano, ele que é coordenador de competitividade industrial na Fiesc, no condomínio legal, que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Céu claro, tempo bom em Florianópolis, 23 graus a temperatura. Para daqui a pouco, depois do intervalo, entregue há 8 anos à comunidade o Parque do Rio Vermelho. Segue sem plano de manejo. Até já.